Hoje eu vim trazer para você uma resolução de uma questão da última prova da FUVEST, uma questão de matemática. Eu achei bem interessante porque ela trabalha com progressão de uma forma um pouco diferente que a gente costuma ver, né, durante a nossa preparação. Então eu tenho certeza que essa resolução aqui vai te ajudar a usar uma outra linha de raciocínio quando você for resolver questões assim que caem muito na prova da FUVEST. E essa questão disse o seguinte, ó. Deixa eu só marcar aqui. Seja o quociente Qn dado por n sobre 2 elevado a b, em que n e b pertencem aos naturais diferente de zero, né? Esse asterisco, beleza. Então ele me deu esse quociente. Ele fala para b igual a 3, que n forma uma progressão. Então calma aí. Ele falou que eu tenho esse quociente e agora b igual a 3. Então vamos substituir. Então esse quociente vai ser igual a quê? N sobre 2 elevado a b, mas b é 3, então vou substituir aqui b por 3. Logo, esse quociente aqui, que é n, fica n sobre 8. Ah, legal. E ele fala que forma uma progressão, certo? Uma progressão nós conhecemos, PA, quando eu pego um termo e vou somando sempre o mesmo valor, que é a razão da PA, ou então uma PG quando eu vou multiplicando sempre por o mesmo valor. Indique se a progressão formada é aritmética ou geométrica e forneça o valor da razão. Tá, como eu estou falando de progressão, a ideia é que eu não consigo determinar se é uma PA ou uma PG só com um termo, obviamente. Então só com esse daqui eu não consigo saber se é uma PA ou uma PG. Eu preciso ter pelo menos uns 3 termos aqui, 4, para eu conseguir determinar se é uma PA ou uma PG. Então, certo, eu tenho um quociente e ele fala que fica variando, né? Então, se esse Q1, quociente 1, vai ser 1 sobre 2 elevado a b, mas b é 3, né? Então, vamos tentar montar uma sequência aqui, uma progressão do tipo, eu vou ter o quociente 1, quociente 2, e aí sempre n sendo um número natural, né? Então, vamos colocar K1, quociente 1, quociente 2, quociente 3, quociente 4. Já dá para gente determinar bastante coisa. O Q1 vai ser o quê? O Q1, nesse caso, o n vale 1. Então vai ficar 1 sobre 2 elevado a b. Mas b me falou que é 3. Então o Q1 fica 2, 1 sobre 2 ao cubo. Certo? O quociente 2. O n é igual a 2. Então fica 2 sobre 2 ao cubo. Aí, o quociente 3 vai ficar quanto? 3 sobre 2 ao cubo. E o 4 sobre 2 ao cubo. Ou seja, eu tenho essa sequência aqui. E tudo que está ao cubo eu vou deixar como 8, tá? Que fica mais bonitinho. Então, aqui embaixo aqui eu vou deixar como 8. Tá, eu tenho essa sequência. 1 oitavo, 2 oitavos, 3 oitavos e 4 oitavos. Tá, quando ele fala de progressão, eu tenho duas possibilidades. Ou se é uma aritmética, uma PA, ou uma geométrica. Vamos testar, ver se é uma aritmética. Se ela for aritmética, quando eu pegar esse 1 oitavo e eu somar com um valor R, que é a razão dessa PA, eu preciso chegar no 2 oitavo. E quando eu somar de novo essa razão, eu preciso chegar no 3 oitavos. Então vamos determinar isso aqui se fosse uma PA. Eu teria o seguinte, então. Esse 1 oitavo mais essa razão aqui, 1 oitavo mais a razão, precisa ser 2 oitavos. Essa é a definição de PA, né? Beleza, então a razão deveria ser quanto? 2 oitavos menos 1 oitavo. Isso aqui dá 1 oitavo. Opa, então essa razão aqui precisa ser 1 oitavo. Beleza. Aí para verificar se isso está certo mesmo, vamos pegar esse 2 oitavos e vamos somar com essa razão que eu cheguei. A razão que eu descobri aqui é 1 oitavo. Vamos ver se eu pegar 2 oitavos, somar com essa razão, chegar em 3 oitavos, no termo seguinte dessa progressão, então eu sei que realmente é uma PA. Então eu tenho 2 oitavos mais 1 oitavo, isso dá 3 oitavos. Ah, legal. Então, essa aqui é realmente uma PA e a razão é 1 oitavo. Tá, então, só apagar essa última parte aqui. Então, a nossa razão da PA é 1 oitavo, certo? Então a razão é 1 oitavo e se trata de uma PA. Aí você fala, tá, mas como que eu ia verificar? Será que talvez não possa ser uma PG? Vamos verificar então. Se for uma PG, eu tenho que ter o seguinte, ó, 1 oitavo vezes a razão da PG, que eu vou chamar de Q, é igual a 2 oitavos. Então essa razão precisa ser quanto? É só pegar esse 1 oitavo e passar, posso cortar aqui 8 com 8, né? Essa razão deveria dar 2. Tá, se fosse uma PG. Então essa razão aqui de 1 oitavo para 2 oitavos tem que ser 2.
Só que se eu pego o 2 oitavos e multiplico pela razão da PG, que é 2, eu chego em 4 oitavos. Opa, mas o próximo termo é 3 oitavos e não 4 oitavos. Então não pode ser uma PG, realmente é uma PA. Tá, então determinamos esse primeiro item, certo? Agora, se n é um número par e b é menor do que 3, qual é o número máximo de casas decimais de Qn, do quociente? Tá, ele só me falou que n é um número par e b tá nesse intervalo aqui, né? Menor ou igual a 3. Lembrando que b deve ser natural. Cara, sinceramente, você bater o olho assim e já saber um caminho exato é muito complicado. Então, sempre que tem questões assim, que parecem um pouco abstratas, eu primeiro tento entender o que está acontecendo. Então, calma aí. A primeira informação que ele me deu é que eu tenho aquele q elevado a n e ele é dado por n sobre 2 elevado a b. Mas eu estou falando que n é par. N é par. E esse b aqui, ele é menor ou igual a 3. Então vamos montar algumas situações aqui, alguns casos, para a gente ver se tem alguma repetição, se tem algum padrão aqui. Tá, então como o n é par, eu só posso ter o quociente 2, quociente 4, quociente 6. Então vamos fazer alguns. Vamos fazer o quociente 2. O quociente 2 vai ser então n sendo 2, né? E eu posso ter 2 sobre 2 elevado a b. b é menor ou igual a 3. Então eu vou começar com b valendo 1. Depois eu mantenho em cima 2. O b valendo 2. E depois o b valendo 3. Eu tenho essa primeira condição, né? O Q2, né? O quociente 2 pode ser 2 sobre 2 elevado a 1, 2 sobre 2 elevado a 2 ou 2 sobre 2 elevado a 3. Porque esse b varia nesse intervalo aqui, né? Tá, então vamos... E n é par, tô respeitando isso, ó. N é par. Qual que poderia ser outra situação? N tem que ser um ímpar. Um par. Vamos colocar 4, então. Seria 4 dividido por 2 elevado a 1. 4 dividido por 2 ao quadrado. 4 dividido por 2 ao cubo. E eu só vou ter 2 ao cubo, por quê? Porque o b está nesse intervalo aqui. E como ele deu esse intervalo aqui, eu estou acreditando que a gente vai chegar numa repetição, em algum padrão aqui. Vamos fazer só com o próximo par, que é 6. Então vai ficar 6 sobre 2 elevado a 1. 6 sobre 2 ao quadrado e 6 sobre 2 ao cubo. Tá, beleza. Aí ele falou que qual que é o número máximo de casas decimais que eu posso ter, né, de Qn, desse quociente. Número máximo de casas decimais. Vamos fazer essas divisões aqui para ver o que acontece. Aqui fica o quê? 2 sobre 2, né? Isso aqui dá 1. Beleza. 2 sobre 2 ao quadrado. Aqui embaixo deu 4. 2 sobre 4 é 1 sobre 2, 0,5. Opa, então aqui deu 0,5. Aqui fica quanto? 2 sobre 8. 2 sobre 8 é 1 sobre 4, que dá 0,25. Ah, então aqui deu 0,25. Beleza. Aí o que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar ver algum padrão. Vou tentar ver algum padrão de repetição. Por quê? Ele me falou que todos são pares, né? Então, você percebe que eu estou repetindo, ó, esse 4 sobre 2 elevado a 1, ó. Você percebe que é essa primeira fração aqui, vezes 2? Né? 4 sobre 2 elevado a 1. É essa primeira fração, ó, multiplicada por 2. Ah, beleza. Então, o resultado é só multiplicar por 2. Então, esse resultado aqui vai ser 1. Essa segunda fração aqui com 4 é essa daqui multiplicada por 2 de novo, ó. Se eu multiplico por 2, fica 4 sobre 2 ao quadrado. Então o resultado é só multiplicar por 2, dá 1. Ah, beleza, deu 1. Aqui, ó, é a mesma lógica. Essa daqui é essa última aqui, ó. Essa terceira vezes 2 é 0,5. Beleza. Então cheguei 1,05. Vamos fazer com esse próximo par aqui, só para a gente ter uma amostra maior. Esse 6 aqui, ó, você vê que essa primeira fração aqui, ó, exatamente ela multiplicada por 3, né? Então o resultado é só multiplicar por 3. Você poderia fazer a divisão aqui mesmo, né? 6 sobre 2, daqui dá 3, né? Isso daqui, ó, essa segunda, é exatamente essa segunda aqui vezes 3. Então isso aqui dá o quê? Dá 0,5 vezes 3, dá 1,5.
Então isso aqui dá 1,5. E essa última aqui, ó, essa última aqui com 2 vezes 3, né? Você multiplica por 3 dá 6 sobre 2 ao cubo. Então multiplicando por 3, 0,25 dá 0,75. Opa! E aí tá falando de número máximo de casas decimais, né? O que você percebe? Você percebe, deixa eu copiar aqui, que eu nunca passo de, pelo menos nesses casos aqui, eu nunca passo de 2 casas decimais, né? E se você perceber, não vai ter como você ter mais casas decimais. Por quê? Eu sempre vou multiplicando por número inteiro, maior do que 1. Então, por exemplo, o próximo par seria o quê? 8. Será 8 sobre 2 a 1, 8 sobre 2 ao quadrado e 8 sobre 2 ao cubo. Beleza. Essa fração aqui, ó, é essa primeira vezes 4, então vai ficar 4. Essa daqui é essa segunda vezes 4, então vai dar 2. Essa última aqui, ó, 8 sobre 2 ao cubo, é essa daqui vezes 4, então dá 1. Então eu só fico repetindo, não vou chegar em alguma casa decimal a mais. Então é só você perceber que o número máximo de casas decimais que eu cheguei foi aqui no caso do 0,25 e no caso do 0,75, né? Então o número máximo de casas decimais é 2. O número máximo de casas decimais de QN é 2. Então, o máximo 2 casas decimais. E esse padrão aqui cai muito na FUVEST. Então, por exemplo, é muito comum que ele coloque pelos... por exemplo, ó, eu tenho uma sequência lá, tudo bem? Uma sequência mó doida lá, 4... Aqui eu tô fazendo de cabeça, tá? E daí pergunta qual que vai ser o número 2026, por exemplo, que vai ser essa FUVEST. É muito comum que ele pegue alguma questão de progressão e coloque o ano da prova. Aí você fala, cara, mas como que eu vou saber? E você percebe que não é uma sequência nem PA nem PG, na verdade. Aí você tem que encontrar um padrão de repetição. Então, sinceramente, quando eu bati essa questão, eu falei, cara, tá muito confuso, não entendi muito o que tá acontecendo. Só que a FUVEST tem muito isso, ó. Você vai perceber que esses casos, eles têm sempre um padrão de repetição. Então, esse pensamento aqui ajuda muito. Então, é muito comum, por exemplo, ó, que no caso da FUVEST, por exemplo, em progressões que não são PA nem PG, você tenha uma sequência de repetições. Então, tipo assim, ó, 3 termos que ficam se repetindo, 4 termos que ficam se repetindo, e aí você pega essa sequência de termos que se repetem e divide pelo total. Você consegue descobrir qual é o próximo termo. Então, essa parte de repetição aqui é bem interessante. Opa, aqui tô apagando a resposta, né? Então, aqui a gente já sabe que o número máximo, acabei apagando aqui, o número máximo de casas decimais é 2, né? Então, 2 casas decimais. Ah, beleza. Agora vamos para o item C. Para o item C. O item C diz o seguinte: qual é o menor n em função de b? Qual é o menor n em função de b tal que Q1, Q2 mais Qn é um número inteiro? Então eu quero que a soma de n quocientes seja um número inteiro. Eu vou deixar esse n em função do b. Ah, beleza. Então, de novo, ó, fica um pouco abstrato a gente entender o que está acontecendo. Então vamos começar pelo pensamento mais básico. Eu estou falando que eu vou pegar aquele Q1, mais aquele Q2, mais aquele Q3, e vou somar até o Qn, e isso tem que dar um número inteiro. E eu quero o quê? Eu quero o menor n possível para que isso dê uma soma, para que essa soma dê um inteiro, né? Beleza, então vamos substituir, né? Para a gente ter um pouco menos de letra, fica melhor. O Q1 é 1 sobre 2 elevado a b, o Q2 é 2 sobre 2 elevado a b, então a gente vai ter sempre isso, né? Então deixa eu pegar aqui, deixar aqui no formatinho, Qn é igual a n sobre 2 elevado a b. Tá, então o Q1 fica o quê? Fica 1 sobre 2 elevado a b, mais o Q2 fica 2 sobre 1 elevado a b, mais 3 sobre 2 elevado a b, mais o Qn, n sobre 2 elevado a b. E isso tem que ser um número inteiro.
Ah, legal. Número inteiro. Certo. E aí o que acontece? Estou falando de soma de termos. Soma de termos. Aí, eu quero que sempre que você venha usando o teu raciocínio, pensa, ele falou de progressões, a gente já viu que no primeiro caso era uma progressão aritmética, né? E aqui eu estou somando os termos. Então, o que eu tenho aqui? A soma de termos, né? A soma de termos de uma PA, né? E daqui fica bem fácil você perceber que é uma PA, você pode usar a mesma lógica. Como você tem certeza que isso aqui é uma PA? Se isso aqui for uma PA, eu tenho que esse termo mais essa razão R tem que ser igual a 2 sobre 2 elevado a B, e quando eu somar R de novo, eu preciso chegar em 3 sobre 2 elevado a B. Tá, então eu tenho o seguinte, eu tenho, ó, 2, 1 sobre 2 elevado a B, mais essa razão R, tem que dar 2 sobre 2 elevado a B. Então essa razão aqui tem que ser 1 sobre B. Ah, beleza. E se você pegar 2 sobre 2 elevado a B, mais 1 sobre 2 elevado a B, você chega em 3 sobre 2 elevado a B. Ah, então beleza. Então aqui é uma PA. Então o que eu estou fazendo? Eu vou pegar uma soma de n termos dessa sequência, n termos dessa PA, e eu quero a quantidade mínima desses termos somados para que eu chegue em um número inteiro, tá? Ah, beleza. Então, vamos começar com a nossa ideia mais simples. A soma de termos de uma PA, ela é dada por A1 mais AN vezes N sobre 2. E nesse caso, eu quero que essa soma dê um número inteiro. Beleza, vou deixar assim então. O primeiro termo dessa PA é 1 sobre 2 elevado a B. Ah, então eu tenho 1 sobre 2 elevado a B. Mais, quanto que é o AN? O AN é o último termo, né? N sobre 2 elevado a B. Então fica N sobre 2 elevado a B. Isso vezes N sobre 2 é igual ao número inteiro que eu quero. É igual ao número inteiro que eu quero, tá? Aqui só acabou ficando muito grande minha letra, deixa eu diminuir. Ah, beleza. Então o que eu vou ter aqui? Eu vou ter, vamos somar isso aqui, né? Fica o quê? N mais 1 sobre 2B vezes N, certo? Vezes o número de termos. Isso aqui é igual a 2 vezes o número inteiro, né? Ah, beleza. Mas o que ele quer? Ele quer que eu deixe isso aqui, o N em função do B. O N em função do B. É isso que ele fala, ó. Qual o menor N em função de B, tal que essa soma aqui é um número inteiro. Então, eu vou deixar N em função do B. Tá. Então, o que nós fizemos? Pegamos, né? O A1, só confirmando aqui, fica 1 sobre 2B, mais o AN, N sobre 2B, vezes o número de termos, certo? Sobre 2 igual ao número inteiro. Ah, legal. Certinho, certinho. Então, fica N sobre 2B. Ah, certo. Mas aí, então, ó, eu quero o menor N inteiro possível. O menor N inteiro possível. Esse que o enunciado me disse, certo? Então, o que acontece? Como N é o menor inteiro possível, o que acontece? Eu tenho que... Isso aqui tem que dar 2 vezes o inteiro. 2 vezes o número inteiro. Que número inteiro que é isso? Eu não sei, mas como eu estou pegando o menor N possível para que isso dê um número inteiro, então vamos pegar aqui o menor N possível inteiro, que é 1. Então eu tenho o quê? N mais 1 sobre 2B vezes N tem que ser igual a 2. Vamos pegar o menor valor possível aqui, porque eu estou sempre jogando para baixo. Eu tenho que jogar esse N para baixo. Então fica como? N sobre 1 dividido por 2B vezes N é igual a 1. Certo, então o que eu vou precisar fazer aqui? Eu preciso que, então... O que eu preciso ter? Eu quero que... Olha a sacada. Imagina o seguinte, vamos chamar isso aqui de x. Isso aqui é x. Se fosse x vezes n, tem que ser igual a 2. Qual que seria o menor n inteiro possível para satisfazer isso? Caso esse x fosse igual a 2, né? Porque eu teria 2 elevado a n é igual a 2, né? Beleza. Então, o menor n possível acontece quando esse número que está multiplicando ele dá igual que o de lado, o da direita.
Porque daí o n é igual a 1. Ah, beleza. Então, caraca, essa sacada foi legal. Então, eu tenho o seguinte, n mais 1 sobre 2b, isso daqui tem que ser igual a 2. Ah, beleza. Então, o que eu vou ter? N vai ser igual a quê? 2 vezes 2b, aquele n mais 1, né? Então, vou botar aqui, ó, n mais 1. Esse 1 eu vou passar para lá já negativo, menos 1. Tá. Aí vamos só arrumar essa fração aqui, né? Perdão, essa potência. Então vai ficar 2 sobre b mais 1, né? Potência de mesma base. Somos expoentes. Menos 1. Então essa seria a nossa ideia. Então aqui a ideia estava você perceber isso, ó. Eu quero que esse n seja o menor possível. Então o menor possível é se esse n for o quê? Eu preciso que esse número aqui seja igual a esse. Aí eu chego no menor n possível em função do b, em função do meu b. Certo? Então essa questão eu achei bem interessante. Essa foi a nossa questão da FUVEST 2025.